Tessalonicenses 5:11, 1 Tessalonicenses 5:11. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros. Diga comigo, animem e edifiquem. Aqui está falando de duas características de discipulado. Animar quando a circunstância está difícil. Está falando lá do discipulado da circunstância, quando a coisa fica ruim, ao desânimo, ao desespero. Animem uns aos outros. Mas aqui também está falando sobre edificação. Edifiquem uns aos outros. Paulo está falando para a igreja de Tessalônica. É uma carta de um discipulado coletivo que ele está fazendo. As cartas de Paulo para as igrejas era um discipulado coletivo. As cartas que ele enviou para a igreja não foi para uma pessoa específica. As cartas que ele enviou para as igrejas era para ministrar às igrejas. Nesse caso, essa carta, 1ª e 2ª Tessalonicenses, era para a igreja de Tessalônica. Então ele estava ministrando a igreja e ele estava estimulando a igreja. Quem é a igreja aqui, diga amém. Ele estava estimulando e desafiando a igreja a edificar e trazer esperança uns aos outros. O nome disso é discipulado coletivo. Como é importante nós entendermos o discipulado coletivo. O discipulado não é apenas o pessoal, é o próximo que eu vou falar e eu vou chegar nele. Mas antes de eu chegar no discipulado pessoal, eu preciso querer estar no discipulado coletivo. E aqui entra um problema. Tem pessoas que querem um discipulado pessoal, mas não querem estar no discipulado coletivo. E aí eu preciso te falar uma verdade. Você não quer um discipulado pessoal, você quer um babá gospel. Você quer um amigo gospel. Você quer alguém para te alisar. Porque se você verdadeiramente quer um discipulado, primeiro você vai participar do discipulado coletivo. Primeiro você vai participar do corpo da igreja. Primeiro você vai ser discipulado na nossa convivência. Você vai ser discipulado no nosso futebol. Você vai ser discipulado no jiu-jitsu lá dentro do tatame. Você vai ser discipulado na sala de oração. Você vai ser discipulado na sala de aula. Você vai ser discipulado numa missão junto, numa comunhão junto. Você vai ser discipulado no ensaio do louvor. Você vai ser discipulado fazendo cesta básica lá atrás. Você vai ser discipulado lá na frente, recebendo as pessoas. Você vai ser discipulado na sala de aula, dando aula para as crianças. Quem está aqui, diga amém. Tudo isso que eu te falei é um discipulado, irmão. Quem aqui já passou por algo, por alguma coisa coletiva e foi discipulado? Levanta a mão. Não tem como você conviver como igreja e não ser discipulado. Eu olhei agora para o casal e lembrei. Tem um grupo aqui de irmãos da igreja que são bem amigos. E eles passaram uma situação esses dias de ferro afiando ferro. Ferro para todos os lados. Casais e amigos da igreja. Sabe o que eles estavam vivendo? Falei isso para eles. Discipulado coletivo. Vocês estão discipulando uns aos outros. Tendo que sentar. Senta aqui, vamos ter que fazer uma reunião do nosso grupo. Seu bebê lindo. Bebezinho aqui olhando para mim. Vamos fazer uma reunião. Não, você fez isso, não aquilo. Discipulado coletivo, irmão. Eu não posso chegar na outra etapa do discipulado pessoal se eu não estou disponível, não tenho a disposição de fazer parte da comunidade e querer um discipulado coletivo, de querer ser confrontado, de querer viver a vida da igreja, que não é fácil, meu irmão. Se você olhar a história dos apóstolos, eu não estou falando da nossa, eu estou falando dos apóstolos, eu estou falando dos caras mais cabulosos da história. Você vai ver que o discipulado de Jesus não era só individual, era coletivo. Os caras começam a brigar quem vai sentar do lado dele lá na glória. Quem vai ser? Não, vai ser eu, não vai ser, não vai ser. Jesus tem que chegar e fazer o quê? Discipulado coletivo. Eles começam a tretar entre eles. Eles brigavam entre eles. Muitas vezes a gente cria um romantismo nos apóstolos, achando que os caras eram tipo uns anjinhos com o barulho na cabeça. Eles andavam flutuando pela rua e fazendo milagres e curas. Não, os caras eram homens como nós. Eles eram imaturos como nós somos. E Jesus fez discipulado coletivo. Colocou todos juntos. Andavam todos juntos e misturados. Sentava na mesa. E na mesa Jesus não chamou Pedro de canto e falou: Pedro, vem aqui que eu vou te ensinar que você tem que deixar eu lavar os pés. Não, o que ele fez? Na frente de todo mundo aqui no discipulado coletivo: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, miserável.
na frente de todo mundo. Não era individual com Pedro. Não foi no tete a tete trancado no quarto com Pedro. Foi numa refeição. Jesus sentado à mesa com os 12. E ali estava tendo o quê? Um discipulado individual? Não, coletivo. Quem está aqui? João falou semana passada uma história também. Uma das mais legais da Bíblia, cara, que demonstra um discipulado coletivo. Gálatas capítulo 2. Como Deus falou comigo aquele dia, naquele texto que você leu. Gálatas capítulo 2 está Pedro, Tiago, todos os discípulos. Aonde? Na igreja. Eles estavam todos reunidos na igreja. E ali Pedro está todo felizão com a galera. Pedro está ali com os gentios, que eram quem? Os que não eram judeus. E ele está ali com a galera, tratando a galera mó bem. Só que de repente começou a chegar os judeus convertidos. Então o que Pedro faz? Pedro ele começa agora a tratar mal os irmãos que eram gentios. Tratar mal aqueles irmãos, tratar eles com diferença. Ele começa a ficar afastado. E a Bíblia fala que Pedro, ele era um dos líderes da igreja. Ele era um dos cabeças da igreja. A Bíblia chama ele de um dos colunas com Tiago e com João. Ele começou a influenciar a galera. E a galera começou a menosprezar os gentios. Então Paulo ganha a situação. E a Bíblia fala assim em Gálatas capítulo 2. Então eu chamei Pedro na frente de todo mundo. Eu repreendi a Pedro e falei: Pedro, por que você está fazendo isso, cara? Por um acaso Deus quer que os gentios sejam judeus? Por um acaso Deus não quer que a gente tenha o nosso coração prostrado? Não, Deus não está preocupado se é judeu ou se é gentil? Por um acaso Deus não trouxe o Espírito Santo para os gentios? Por que você está fazendo isso, Pedro? Você está sendo imaturo. Sabe o que é isso? Discipulado coletivo. Paulo não era discipulador de Pedro. Paulo não era líder espiritual de Pedro. Na verdade o líder de tudo ali era Pedro. Só que eles entendiam de quê? Discipulado coletivo. A igreja discipula a igreja. Quem está aqui? A igreja discipula a igreja. Dá um tapa assim santo em quem está do teu lado e fala: me discipula, pô. Faz pro do outro lado. Em homenagem a Flávia que falou que não gosta disso. Faz na pastora. Me discipula, faz para ela. Isso. Quanto mais você falar: pastor, não gosto, que fale pro irmão que está do teu lado. Eu vou mandar mais vezes ainda. Aleluia. A igreja discipula a igreja.